Já alguma vez sentiu aquela pontada no joelho depois de uma simples caminhada? Um passeio que antes fazia sem pensar duas vezes? Aquela dor incômoda que o faz hesitar antes de sair de casa no dia seguinte? É uma realidade frustrante para tantos de nós. Acreditamos que caminhar é o melhor remédio, o segredo para nos mantermos ativos e saudáveis depois dos 60. E é verdade. Mas e se eu lhe dissesse que a forma como caminha pode estar, silenciosamente, a fazer mais mal do que bem? Que cada passo, dado com a melhor das intenções, pode estar a desgastar as articulações que tanto precisa de proteger? É uma verdade dolorosa. Muitos de nós, sem sabermos, cometemos pequenos erros na nossa caminhada diária. Erros que se acumulam e se transformam em dor crônica, rigidez e perda de mobilidade. O segredo não é parar de caminhar, mas sim aprender a caminhar de forma a proteger e fortalecer os nossos joelhos em vez de os destruir. Neste vídeo, vamos descobrir os erros de caminhada mais comuns que destroem as articulações dos joelhos após os 60 anos. E, mais importante, como corrigi-los de forma simples e imediata. Fique até ao fim, porque o último ponto que vou partilhar é algo que quase ninguém considera, e pode ser a chave que lhe falta para caminhar sem dor. Parte 2. Vamos então começar a desvendar estes hábitos. O primeiro erro, e talvez o mais comum de todos, é algo que fazemos antes mesmo de dar o primeiro passo: escolher mal o calçado. Pense bem, quantas vezes já calçou umas sapatilhas velhas e gastas, ou até mesmo uns sapatos mais formais, mas confortáveis, para ir dar uma caminhada rápida ao jardim ou ao supermercado? Parece inofensivo, não é? Mas a verdade é que o calçado é a fundação de todo o nosso corpo durante a caminhada. Sapatos sem o apoio adequado são como construir uma casa sobre areia. Imagine a cada passo, o seu pé a achatar-se de forma irregular, o tornozelo a torcer ligeiramente para dentro ou para fora. Esta instabilidade não fica no pé. É uma onda de choque que sobe pela perna, desalinhando o joelho a cada impacto com o chão. Ao fim de centenas ou milhares de passos, este desalinhamento constante começa a desgastar a cartilagem do joelho de forma desigual. É como usar um pneu de carro desalinhado. Uma parte gasta-se muito mais depressa do que a outra. E é exatamente isso que acontece dentro do seu joelho. Os sapatos velhos, com a sola já gasta e sem amortecimento, não absorvem o impacto do seu calcanhar a bater no chão. Esse choque, em vez de ser suavizado por uma boa sola, viaja diretamente para o seu joelho, para a sua anca e até para a sua coluna. Agora multiplique isso por uma caminhada de 30 minutos. É um ataque contínuo às suas articulações. Não precisa de gastar uma fortuna em sapatilhas de corrida profissionais. O que precisa é de procurar calçado que ofereça um bom suporte ao arco do pé, que tenha um amortecimento decente no calcanhar e que seja flexível na parte da frente, para permitir que o seu pé se mova naturalmente. Quando for comprar, experimente ao fim do dia, quando os pés estão mais inchados. E o mais importante, sinta se o seu calcanhar fica firme, sem deslizar. Um truque simples é tentar dobrar o sapato ao meio. Se ele dobrar facilmente como um pano, provavelmente não tem suporte suficiente. Se ele dobrar apenas na zona dos dedos, é um bom sinal. Fazer esta pequena mudança pode, por si só, reduzir drasticamente a dor no joelho e transformar a sua caminhada de uma tarefa dolorosa para um prazer. Outro erro intimamente ligado a este é a forma como o nosso pé aterra no chão. Muitas pessoas, na tentativa de caminhar mais depressa ou fazer mais exercício, dão passos demasiado longos. Esticam a perna à sua frente e aterram com o calcanhar de forma brusca,
com o joelho completamente esticado. Isto é um dos gestos mais agressivos que pode fazer ao seu joelho. Pense nisto. Quando aterra com o joelho em hiperextensão, a perna funciona como um travão. Todo o peso do seu corpo e o impacto da aterragem são absorvidos por uma articulação que não está preparada para isso. Não há músculos a ajudar a amortecer o choque. É osso contra cartilagem. É como dar uma pequena martelada no joelho a cada passo. A solução é surpreendentemente simples: encurtar o passo. Tente aterrar com o pé mais por baixo do seu centro de gravidade, ou seja, mais por baixo da sua anca, em vez de muito à sua frente. Isto fará com que o seu joelho esteja ligeiramente fletido no momento do impacto, permitindo que os grandes músculos da sua coxa, os quadríceps e os isquiotibiais, façam o seu trabalho e absorvam a maior parte do choque. A sua caminhada tornar-se-á mais suave, mais fluida. Em vez de um caminhar pesado e a martelar o chão, passará a ter um passo mais leve e eficiente. Pode parecer que está a andar mais devagar, mas, na verdade, está a proteger os seus joelhos para poder caminhar por muitos mais anos. Uma boa maneira de praticar isto é aumentar a cadência, ou seja, o número de passos que dá por minuto. Em vez de passos longos e lentos, tente dar passos mais curtos e rápidos. Não precisa de correr, apenas de mover as pernas um pouco mais depressa. Isto naturalmente encurtará a sua passada e colocará o seu pé na posição correta ao aterrar. Parte 3. Agora que já vimos a importância da base, que é o calçado e a forma como aterramos o pé, vamos subir um pouco e olhar para nossa postura geral. Este é um erro subtil, mas com consequências enormes. Quantas vezes vemos pessoas a caminhar com os ombros curvados para a frente, o peito encolhido e a olhar para o chão a poucos metros à sua frente? É uma postura de derrota, mas, mais do que isso, é uma postura que cria um desequilíbrio em toda a cadeia muscular e esquelética. Quando caminha assim, o seu centro de gravidade desloca-se para a frente. Para não cair, o seu corpo faz compensações. Os músculos da parte da frente das coxas, os quadríceps, ficam em tensão constante para o segurar. E isto aumenta a pressão na rótula, a patela, contra o fêmur. É uma pressão contínua e desnecessária, que com o tempo leva ao desgaste da cartilagem por trás da rótula, uma condição muito comum e dolorosa. Além disso, esta postura encurvada impede que os seus músculos mais poderosos, os glúteos, trabalhem corretamente. Os glúteos são essenciais para estabilizar a pelvis e, por consequência, o joelho. Se eles não são ativados, outros músculos mais pequenos e menos preparados têm de fazer esse trabalho, levando a mais desequilíbrios e dor. Corrigir a postura é um ato de consciência. Antes de começar a caminhar, pare um segundo. Puxe os ombros para trás e para baixo, como se quisesse que as suas omoplatas se tocassem. Abra o peito. Imagine que um fio invisível puxa o topo da sua cabeça para o céu. E o mais importante, levante o olhar, olhe para o horizonte, não para os seus pés. Isto não só alinhará a sua coluna e permitirá que os músculos certos trabalhem, como também mudará a sua atitude. Uma postura aberta e confiante torna a caminhada mais agradável e energética. No início, pode ter de se lembrar a cada poucos minutos de corrigir a postura, mas, com o tempo, torna-se um hábito. O seu corpo vai agradecer. E isto leva-nos a outro erro crucial: ignorar o terreno. Vivemos num país com cidades e vilas cheias de história, mas também cheias de calçada portuguesa irregular e passeios íngremes. Caminhar sempre no mesmo passeio de cimento duro, dia após dia, é como martelar os joelhos contra uma parede. O cimento não tem qualquer capacidade de absorção de impacto. Cada passo
É um choque que reverbera pelas suas articulações. Se a isto somarmos a irregularidade da calçada, onde cada passo é uma surpresa e o pé pode torcer a qualquer momento, estamos a criar uma receita para o desastre. O corpo tem de estar constantemente a fazer microajustes para manter o equilíbrio, o que sobrecarrega os músculos estabilizadores à volta do joelho e do tornozelo. Não estou a dizer para evitar a cidade, mas é importante variar. Procure um parque perto de si com caminhos de terra batida. A terra é muito mais suave e absorve melhor o impacto. Se tiver acesso a uma praia, caminhar na areia dura e molhada é um exercício fantástico que fortalece os músculos das pernas e dos pés sem grande impacto. Se tiver de caminhar em superfícies duras e irregulares, a atenção tem de ser redobrada. Use o calçado com o melhor amortecimento que tiver. Dê passos mais curtos e deliberados, sentindo o chão debaixo de si. Não tenha pressa. Olhe mais à frente para antecipar buracos ou pedras soltas. Trate estas caminhadas mais como um exercício de equilíbrio e concentração do que de velocidade. A variedade não é só boa para a mente, é essencial para a saúde das suas articulações. Alternar entre superfícies diferentes desafia o corpo de formas diferentes e impede que o desgaste se concentre sempre nos mesmos pontos. Parte 4. Falamos sobre a importância de ter uma base sólida com o calçado certo, de dar passos mais curtos e leves para não travar com os joelhos, de manter uma postura ereta e confiante para alinhar todo o corpo, e de escolher e respeitar o terreno que pisamos. Cada um destes pontos, por si só, pode fazer uma diferença notável. Mas a verdadeira magia acontece quando os juntamos. Imagine-se a sair para a sua caminhada diária. Calça umas sapatilhas que lhe dão segurança e conforto. Sente o seu pé bem apoiado. Dá os primeiros passos, curtos, ritmados, sentindo os músculos da coxa a trabalhar suavemente para o impulsionar para a frente, em vez de sentir o impacto no calcanhar. Endireita as costas, abre o peito e respira fundo, olhando em frente para o seu caminho. Sente-se mais alto, mais leve. A caminhada deixa de ser um esforço e passa a ser uma celebração do movimento. Mas falta a peça final do puzzle, aquela que prometi no início e que muitos negligenciam por completo. É o erro de pensar que caminhar é suficiente. Caminhar é um exercício cardiovascular excelente, mas não fortalece de forma significativa os músculos que protegem o joelho. E aqui está o segredo. Um joelho forte é um joelho protegido. Os músculos à volta do joelho, especialmente os quadríceps na parte da frente da coxa e os isquiotibiais na parte de trás, funcionam como os amortecedores de um carro. Se estes músculos forem fracos, é a articulação que leva com todos os solavancos da estrada. Muitas pessoas com dor no joelho têm medo de fazer exercícios de fortalecimento, pensando que vai piorar a dor. Mas é precisamente o contrário. Músculos fortes tiram a pressão de cima da articulação. Não precisa de ir para um ginásio e levantar pesos pesados. Pode fazer exercícios simples em casa, usando apenas o peso do seu corpo. Um dos melhores é o sentar e levantar de uma cadeira. Coloque uma cadeira firme e, sem usar as mãos, levante-se e sente-se lentamente, 10 vezes. Concentre-se em usar os músculos da coxa e dos glúteos. Outro exercício excelente é a elevação da perna esticada. Deite-se de costas com uma perna dobrada e a outra esticada. Contraia o músculo da coxa da perna esticada e levante-a lentamente até a altura do outro joelho. Mantenha por um segundo e baixe lentamente. Faça isto 10 a 15 vezes para cada perna. Estes pequenos exercícios feitos 3 ou 4 vezes por semana criam uma espécie de armadura muscular à volta do seu joelho.
E não se esqueça dos alongamentos. Depois da caminhada, enquanto os músculos ainda estão quentes, alongue suavemente os músculos da frente e de trás da coxa. Músculos flexíveis permitem uma maior amplitude de movimento e reduzem o risco de lesões. Lembre-se, pequenas mudanças consistentes levam a grandes resultados. Não precisa de mudar tudo de um dia para o outro. Comece por prestar atenção ao seu calçado. Na próxima caminhada, foque-se em encurtar o passo. Aos poucos, integre a correção da postura. E talvez, 2 vezes por semana, faça alguns exercícios de fortalecimento em frente à televisão. Cada pequeno passo na direção certa é uma vitória para os seus joelhos e para a sua qualidade de vida. Você tem o poder de transformar a sua caminhada numa terapia, num ato de cuidado e fortalecimento. Não é sobre caminhar menos, é sobre caminhar melhor. Adoraria saber a sua experiência. Qual destes erros reconhece em si? Tem algum truque que o ajude a caminhar sem dor? Partilhe nos comentários abaixo. A sua experiência pode ajudar outra pessoa. Se achou este vídeo útil, por favor, deixe um gosto. Ajuda-nos a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E claro, subscreva o nosso canal para não perder mais dicas para viver uma vida mais saudável e feliz em qualquer idade. Lembre-se sempre, o seu corpo é o seu companheiro de vida. Cuide bem dele e ele cuidará bem de si. Continue a mover-se, continue a viver a sua melhor vida.